quero que você esteja pronto, que você fique ligado, porque este culto não será um culto, já não está sendo um culto normal, porque a glória de Deus está aqui desde que eu entrei. Mas nós vamos entrar em guerra. Se tu não está acostumado com isso, nós vamos te colocar na fogueira essa noite. Nunca vi. Se prepare aí, viu? Abra sua Bíblia em João capítulo 12 e deixa ela aberta. Então eu vou fazer uma oração aqui essa noite antes de ler o texto. Nós vamos ler João capítulo 12 e nós também vamos ler o texto em Mateus, no capítulo de número 26. João capítulo 12 e o texto em Mateus capítulo 26. Segura o seu dedinho aí na Bíblia. Feche os teus olhos, curve por um instante a tua cabeça. Senhor meu Deus e Pai, Tu és aquele que tem os olhos como chama de fogo. Tu és aquele que nada no céu, na terra, no mar ou embaixo da terra pode se esconder da Tua presença. Ó Deus, por onde quer que o homem vá, aonde quer que o homem se esconda, lá estará as tuas mãos, lá estará os teus olhos, e lá o Senhor fará cumprir a tua vontade. Senhor, nós nos reunimos aqui essa noite, e eu quero pedir ao Senhor algumas coisas especiais para este momento. Ó Deus eterno, em primeiro lugar, passa uma corrente espiritual ao redor dos muros desta casa. Levanta, meu Deus, um muro de fogo ao redor desta casa esta noite. Que todos os demônios que vieram aqui, que se sintam atormentados pela Tua glória, ó Deus eterno, que está aqui no nosso meio. Ó Deus eterno, blinda, Senhor, esse teto. Ó Deus eterno, com o Teu sangue agora. Ó Deus eterno, que cada vida aqui presente, ó Deus, possa ter ao seu lado, ó Pai querido, um arcanjo, ó Deus eterno, para me ajudar, ó Deus, nesta peleja esta noite. Acampa um anjo, ó Deus eterno, ao redor de cada crente aqui dentro. Ó Deus eterno, à minha direita, à minha esquerda, à minha retaguarda, à minha frente. Ó Deus, 4 anjos. Ó Deus eterno, para pelejarem contra todo dardo e toda seta lançada, ó Deus, contra esse altar. Ó Deus eterno, e que os demônios que aqui estão presentes, ó Deus eterno, que o Senhor possa fazer a se revelar, ó Deus, para que nós possamos colocá-los para fora, de volta para o inferno, em nome de Jesus. Assim como Tu fizeste, ó Deus, na terra de Gadara, ó Deus, quando Tu mandaste que os espíritos maus saíssem daquele homem e se precipitasse, ó Deus, na manada de porcos. Ó Deus eterno, também essa noite, ó Deus eterno, nós daremos uma ordem como igreja, para que o diabo, as potestades, os principados, as forças espirituais da maldade, os dominadores deste mundo tenebroso, que sejam todos anulados as suas ações sobre nós aqui essa noite, e que o Senhor possa, ó Deus, penetrar nos nossos corações, com a Tua palavra, que é espada afiada de 2 gumes, e que vai até a separação da alma e do espírito, até a divisão das juntas e das medulas. Ó Pai querido, que as palavras, ó Deus, aqui não sejam as minhas, mas que as palavras sejam as do Senhor, para a glorificação do Teu nome, ó Deus, e para a edificação da Tua igreja, em nome do Teu Filho amado Jesus. Ó glória! João capítulo 12, versículo de número 3, 4 e 5. E depois nós retornaremos alguns livros atrás para o Evangelho de Mateus, capítulo 26. João capítulo 12 diz assim a palavra do Senhor: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro,
de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do oleiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Mateus capítulo 26, versículo de número 14. Mateus 26, 14. O texto diz: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vou-o entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Louvado seja Deus. A pergunta que eu gostaria de fazer ao princípio dessa mensagem, para a sua reflexão, é: 300 dinheiros ou 30 moedas de prata? Tome teu assento prometido. Meus queridos, falar a respeito dos apóstolos, qualquer que seja eles, independente se é Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas, Pedro, João, André, é falar de pessoas que tiveram um privilégio que nós vamos viver a nossa vida inteira e não teremos o mesmo privilégio enquanto estivermos em carne como nós estamos. Aqueles 12 homens, e mais uma série de pessoas, tiveram a oportunidade de durante 3 anos e meio andarem com Jesus, ouvirem Jesus falar pessoalmente, virem Jesus operar milagres, prodígios, maravilhas, viram Jesus dar visão aos cegos, dar audição aos surdos, curar os leprosos, expulsar os demônios. Eu, nos meus 30 anos de evangelho, não tive esse privilégio e eu gostaria de tê-lo. Talvez no dia que esse corpo se desmaterializar e que eu for ao encontro do Senhor nos ares, esse meu desejo seja satisfeito, porque eu serei como Ele é, você será como Ele é, e nós o veremos na sua glória. Mas o fato é que aqueles homens que andaram com Jesus, aquelas mulheres que acompanharam a Jesus, tiveram um privilégio que todos nós gostaríamos de ter enquanto cristãos. Quem de nós não gostaríamos de ter a oportunidade de ouvir o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7? Quantos de nós não gostaríamos de ter a oportunidade que até mesmo o descrente Tomé teve, de ter a oportunidade de questionar o mestre e dizer: deixa eu ver a marca nas tuas mãos, para eu saber que é o Senhor? Quantos de nós não gostariam de ter tomado o susto que os apóstolos tomaram, quando estavam atravessando a tempestade e Jesus veio caminhando por sobre as águas? Eles acharam que era um fantasma, mas logo Jesus se revelou a eles, dizendo: sou eu, não temais. Todos nós aqui presentes, quer cristãos, quer não cristãos, quer conheçamos a palavra ou quer não conheçamos a palavra, gostaríamos de ter tido na nossa vida experiências como essa. E o que me chama a atenção nesses 2 episódios, eu quero muito a tua atenção aqui essa noite para isso, é que o personagem é exatamente o mesmo. Judas o Iscariotes, o homem que Jesus depositava a maior confiança entre os 12 apóstolos. E eu provo, porque Judas era o tesoureiro daquela comunidade evangelística.
Judas era responsável pelas despesas daquela comunidade. Ora, quem é que entrega as finanças de qualquer coisa para alguém que não tem confiança? Você entrega o seu dinheiro na mão de quem você não conhece? Você entrega o seu recurso, o seu dinheiro na mão de quem você não confia? O que me chama a atenção é que Judas teve as mesmas oportunidades de todos os outros apóstolos. Os outros 11 tiveram as mesmas oportunidades. Tiveram a mesma unção impetrada sobre eles. Quando Jesus soprou sobre eles o seu Espírito, todos eles receberam o Espírito. Quando Jesus comissionou os 12 e disse: vocês vão, mas vocês não levem nada. Vocês não levem 2 sandálias, não levem 2 túnicas, vocês não levem comida, vocês não levem nada. Judas estava entre eles. E Jesus ministrou a unção sobre Judas para que Judas expulsasse os demônios. Judas expulsava os demônios. Judas batizava as pessoas conforme o Evangelho diz. Que não era Jesus que batizava, quem batizava eram os seus discípulos. Judas também ministrava a cura. Judas era alguém referencial para a sociedade que acreditava em Jesus. Ora, ninguém jamais colocaria em xeque a índole do tesoureiro da igreja. Ninguém jamais colocaria em xeque o caráter de alguém que estava entre os 12 seletos do corpo que Jesus escolheu para andar com ele. Mas o que me chama a atenção é que Judas fez tudo isso. Judas era um grande pregador. Judas era um ministrador da palavra. Judas era um operador de milagres. Não tinha demônio que ficasse diante de Judas. Mas mesmo assim, Judas não foi capaz de encontrar um valor determinado para aquele que o havia chamado. Eu quero chamar a tua atenção, porque o texto em João capítulo 12 mostra Maria na casa onde estava Lázaro, Marta trabalhando como sempre, Lázaro ali como uma testemunha viva de que Jesus tinha poder para ressuscitar dos mortos. E a Bíblia diz que toda a região afluía para a casa de Lázaro para ver Jesus e para ver Lázaro, porque Lázaro era a testemunha viva de que é possível alguém estar morto e reviver. Aleluia. Marta estava lá cuidando dos afazeres como sempre. E Maria vai lá no armário, pega um vaso de unguento. Eu vou te dar uma noção do que tinha ali. Porque Judas olha para o vaso e sabia qual era o valor do vaso. Custa 300 dinheiros. Sabe quanto é 300 dinheiros? 300 denários. Um denário era um dia de trabalho na época do Novo Testamento. Ou seja, o vaso custava 1 ano de reserva de Maria. Maria juntou 1 ano de reserva, comprou o vaso. E quando Jesus está na casa dela, e a Bíblia não narra outro momento que Jesus está na casa de Maria, eles eram amigos, tão amigos que Maria e Marta mandaram chamar Jesus quando o seu irmão Lázaro estava adoentado. Olha só, o teu amigo Lázaro está doente. Eles eram tão amigos que Jesus, quando chega na porta do túmulo de Lázaro, que vê a pedra, Jesus chora. E Maria, sabendo todo o valor daquela amizade e toda a importância daquele encontro, Maria pega 300 dias de reserva. Não era o dízimo, não. Não era uma oferta alçada, não. Era tudo que ela tinha. E ela derrama aos pés do mestre. E ela pega os cabelos, usa como pano, esfrega com os cabelos o pé de Jesus. Aquela situação deixa as pessoas num estado difícil. Mas, meu Deus, o que está acontecendo? E se você ler o texto em Mateus, você vai dizer que os discípulos ficaram revoltados. Mas Judas conhecia o valor do vaso.
E ele disse assim: não era mais vantagem pegar esse vaso, vender e dar o dinheiro aos pobres? E aí, João tem a delicadeza de descrever as razões de Judas. Porque ele era o tesoureiro, mas ele colocava a mão na bolsa para poder pegar aquilo que estava ali. Aí eu te pergunto, por que é que Jesus deixou Judas de tesoureiro então? Se desde o princípio Judas já era o que o havia de trair. E eu vou te dizer por que isso acontece. Porque para Jesus é melhor o desviado aqui dentro do que o crente lá fora. Para Jesus, você pode estar capengando de um lado para o outro, Jesus sempre vai te querer próximo aos atos do Senhor. Porque em algum momento talvez Ele possa alcançar a tua vida. Porque talvez no lampejo que você tenha de visão, talvez quando as escamas caírem dos teus olhos, você esteja próximo dele. E se você estiver próximo de Jesus, você o enxergará. E se enxergar Jesus, Jesus é irresistível. Aleluia. O que acontece ali é um episódio que incomoda Judas. De novo, 3 anos e meio com Jesus. Eu tenho 30. Eu me converti em 1992. 30. E não tenho a intimidade que Judas tinha com Jesus. Então vocês podem imaginar, Judas olha para aquilo, os discípulos revoltados, Judas fala: não é possível que alguém vai desperdiçar um unguento dessa maneira. E aí o que me chama a atenção é quando nós vamos para Mateus capítulo 26, Judas sai dali revoltado e vai se encontrar com os principais sacerdotes. Ele sai dali chateado porque aconteceu alguma coisa que ele não gostou na reunião da igreja. Aconteceu um episódio que deixou ele desconfortável. Uma palavra que talvez tenha incomodado ele. E ele vai para os principais sacerdotes. E me chama a atenção o que diz o texto. Preste atenção na leitura. E disse: o que vocês querem me dar? Preste atenção. Judas sabia o valor do vaso, mas Judas não dava conta de estabelecer valor por Jesus. Judas sabia quanto custava cada gota daquele unguento, mas na hora de decidir o que fazer com a sua fé, ele preferiu que os outros colocassem preço nela. Na hora de decidir o que fazer com a sua vida, ele entregou a responsabilidade na mão dos outros. Você já reparou que é sempre assim? Nós nos incomodamos por tudo que está ao nosso redor. Pelas palavras, pelas atitudes. Saindo da igreja, voltando para a igreja, passeando, vamos para outra igreja, vamos para o centro de Macumba, vamos para o Seixonoê, vamos passeando, para tentar achar o caminho. Mas na hora que a gente acha o caminho, que é Jesus que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu negocio Jesus pelo preço que os outros estão dando por ele. Eu negocio a minha fé por coisas que valem menos. Você sabe quanto custa 30 moedas de prata, convertido em denário? Cada moeda de prata equivalia a uma tetradracma. Cada moeda valia 4 denários. Matemática simples. 4 vezes 30, 120. Jesus valia para Judas menos do que o vaso de unguento. Quer que fique mais estreito ainda? Mais estreito ainda? Segura essa. Êxodo capítulo 21, versículo 32. Quando o boi de alguém se soltar e andando no pasto chifrar o escravo de alguém, e esse morrer, então o dono do boi vai pagar o dono do escravo o equivalente a 30 moedas de prata. Quer mais prova? Vamos lá,
Zacarias, capítulo 11, versículo de número 12. Está aqui. Não sou eu que estou falando. E eu disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. E se não deixai-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Judas trocou Jesus ao preço de um escravo. E aí eu quero perguntar a você aqui essa noite: quanto vale Jesus para você? Quanto vale? Por quanto é que eles conseguem comprar Jesus na sua vida? Quanto vale o teu ministério, obreiro? Quanto vale o teu ministério, cantor? Quanto vale o teu ministério, irmã? Quanto vale? Quanto que o diabo precisa pagar para poder comprar a tua fé? Eita Jesus! Qual o preço? Os sacerdotes ofereceram as 30 moedas e Judas não negociou. Judas não estava preocupado, porque para Judas, Jesus não tinha valor nenhum. Para Judas o que interessava era o que Jesus podia proporcionar a ele. Para Judas interessava o recurso que estava na bolsa. A estabilidade financeira que interessava para Judas. Não importava o preço. Mas na hora que decidir quanto vale Jesus para eles, ele vende por um preço de um escravo e entrega Jesus com um beijo no rosto. Sabe o que Jesus diz quando Judas chega para entregar, depois de ter recebido o preço? Amigo, oh amigo, é com um beijo que você trai o filho do homem. Você está entendendo que para Jesus não importa o que aconteceu? Jesus já continua te chamando de amigo. Para Jesus não importa o valor que você deu para ele. Que valor que você está valorizando ele? Ele te valorizou a ponto de subir ao madeiro, a ponto de carregar uma cruz pesada nos ombros sozinho, de ter que ser sacrificado numa cruz que não era para ele, de ser envergonhado no meio de 2 ladrões. Jesus pagou um preço que você não pagaria por ele. Jesus pagou um preço que eu não pagaria por ele. Ele foi lá e pagou. Está consumado. Está paga a dívida. Aleluia! Teus pecados estão perdoados. Ele já pagou o preço. E toda vez que o diabo vai diante dele e fala assim: olha o que você pagou o preço, está fazendo, ele pega uma cédula manchada com sangue carmesim, ele levanta a cédula com a qual está escrito o teu nome, oh glória, o nome dele assinado, dizendo: este aqui eu comprei e foi por um grande preço, esse aqui eu comprei e foi com um preço de sangue. Esse aqui eu comprei, e porque eu comprei, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E porque eu comprei, ele e ela têm livre acesso ao meu trono. E porque eu comprei, eu estou esperando, preparando lugar, preparando morada. Oh glória! E vai ter um dia, e oxalá seja essa noite. Vai chegar o dia, oh glória, que o céu se abrirá, oh aleluia, vai estrugir a última trombeta, oh glória, e nós vamos fazer fila na entrada do céu, aleluia, e vamos passar como ele passou, aleluia, pelos portais celestiais, aonde a escritura diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Nós vamos passar na mesma porta que Jesus passou, e ele vai estar lá para receber você. Escuta aqui, o que Judas fez não foi mais grave do que o que Pedro fez, por exemplo. Pedro estava
estava lá, por ti eu dou a minha vida. Não é assim que nós fazemos? Nós temos um monte de louvores que nós cantamos assim, né? Minha vida é tua, por ti eu te entrego. Né? Eu ouvi algum louvor, que louvor aqui hoje? Prefiro ser fiel. Só que na hora que o bicho pega, irmão, na hora que alguém diz quanto vale, Pedro disse: eu não conheço esse homem, nunca o vi. 3 anos e meio. Pergunto aos senhores e às senhoras aqui: tem diferença na traição dos dois? A diferença de Judas para Pedro é que Pedro deu oportunidade a Jesus de encontrá-lo à beira do mar na praia. E Judas estava tão perturbado que ele não deu conta da culpa de não ter estabelecido o valor. E aí quando ele se dá por si, e ele retorna, e ele fala assim: eu não quero mais. Já era tarde, porque a vaca, desculpa o termo, já tinha ido para o brejo. Judas corre e fala para os principais sacerdotes: toma aqui as moedas, e joga no chão. Mas Jesus já estava em posse deles, Jesus já estava a caminho de ser crucificado, não tinha mais tempo. Ei, olha aqui para mim gravar. Ainda tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. E quando Jesus oportuniza, é assim, porque nós, desculpa, vou falar por mim, nós somos aptos para julgar, e nós somos lentos para amar. E aí as pessoas vão se afastando de Deus, e a culpa é nossa. Por quê? Porque nós não vamos à beirada do mar procurar as pessoas. As pessoas vêm e vão. Quantas pessoas você conhece que se assentaram do teu lado aqui e que não estão mais aqui e que você nem sabe onde elas estão? Quantas pessoas que você já viu pegar o microfone e louvar aqui e que já não estão mais aqui e você não sabe onde elas estão? Quantas pessoas você ouviu e viu subir ao altar, pegar o microfone e entregar uma palavra poderosa de Deus e não estão mais aqui? Eu também não sei onde estão. Os dois saem, os dois se arrependem. Pedro volta para o passado, porque é assim que acontece. Quando eu não dou conta de estabelecer valor, eu me escondo. Volto para o passado, boto a roupa de pescador e vou mergulhar atrás de peixe. Mas o Jesus que ama é o Jesus que entra atrás. E quando Pedro está voltando, já tem um peixinho assando na beirada do mar. O Jesus que eu conheço é o Jesus que sabe que você está com fome essa noite. É o Jesus que preparou uma mesa. Assim como o salmista diz: preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É o mesmo Jesus. Ele está esperando Pedro à beirada do mar. Quando Pedro chega, a reação de Pedro seria minha. A vergonha de ter que assumir que eu errei. E esse é o maior problema que todos nós aqui temos. É mais fácil eu esconder o pecado. É mais fácil eu dizer que eu confessei para Deus, quando na verdade nem orar você consegue mais. E você fica dando argumento atrás de argumento, dizendo que você fala com Deus, que você tem intimidade com Deus, que Deus te ama, que Deus te quer, que você é de Deus. Mas Deus conhece você. Deus conhece o teu coração. Deus sabe o tempo que você não se dedica a Ele. Deus sabe há quantos meses você não consegue dobrar o teu joelho, porque você sabe que não vai chegar lá. Imagina Pedro, Jesus morto.
Eu disse para o Senhor que eu iria com ele até a morte. E eu neguei. E o pior, ele me avisou. Ele me avisou que o galo ia cantar 3 vezes depois. E aí quando Pedro chega, todo envergonhado, Jesus, ao invés de julgar, de apontar, de acusar, de humilhar, você me traiu, vou te tirar o teu cargo, você me traiu, pode ir embora. Jesus pergunta para Pedro: você me ama, Pedro? Ah, que pergunta dura, irmão. Que pergunta difícil. Sabe por quê? Porque ela faz Pedro voltar no tempo. Faz Pedro lembrar quando ele corta a orelha do mal. Faz Pedro lembrar que quando chegaram os soldados de Getsemane, valente como ele era, ele saiu correndo. Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ora, que convicção que é essa? Jesus pergunta de novo, porque Jesus gosta do confronto. Jesus conflita. Pedro, você me ama? E Pedro se incomoda mais um pouco, porque ele sabia que estava lidando com o Filho de Deus. Ele sabia que Jesus conhecia a intenção do coração. Ele falou: Senhor, tu sabe, te amo, tu sabe. Se eu parar de me perguntar isso, eu já sabe. Não, mas enquanto Pedro não se desarma, Jesus não para de atirar a flecha. E ele atira de novo. E pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro desiste. Porque nós somos assim. Quando nós somos julgados, quando nós achamos que estamos sendo julgados, nós colocamos as nossas próprias armaduras. E aí não tem seta espiritual do bem que consiga penetrar no nosso coração, na nossa alma. Não tem. Nós mesmos criamos o próprio bloqueio para Jesus agir na nossa vida. A culpa de Judas foi tão forte que ele preferiu passar uma corda no pescoço e se matar. Pedro não. Pedro vai para o mar, vai pescar, e Jesus encontra Pedro. Jesus resgata Pedro. Jesus restaura Pedro. E mais ainda, Jesus empossa Pedro. Restaura a posição de Pedro. Porque o Jesus que eu sirvo, ele não relativiza o teu passado porque você errou no presente. Ele ajusta o presente para que você volte ao teu melhor nível do passado e para que projete um futuro de glória na presença dele. Esse é o Jesus que eu sirvo. Esse é o Jesus que me resgatou lá atrás. Esse é o Jesus que te resgatou. Esse é o Jesus que quando te viu lá na lama, quando viu o diabo com o pé no teu pescoço, te apertando, dizendo: você é meu cavalo, você vai fazer o que eu quero, você vai se direcionar para o que eu quero. Esse foi o Jesus que mandou uma miríade angelical e falou assim: liberta ele, liberta ela, porque eu tenho um plano, eu tenho um projeto. E ela aí, desculpa se agora você vai me achar meio metido. São 8 bilhões de pessoas na terra, 8 bilhões. E Jesus olhou para mim. Jesus olhou para você. Você tinha o que para oferecer? O que é que você tinha para oferecer para ele? Fala para mim. Você consegue determinar valor para você mesmo? Quando Jesus te salvou, por que Jesus ia te salvar? Você valia o quê? Eu não valia nada. Nada. E Jesus, pela sua infinita misericórdia, porque é essa misericórdia que é a causa de nós não sermos consumidos. Não é a minha bondade, não é a minha capacidade, não é o fato de você ter um dinheiro, uma casa, de você ter um bom emprego. Isso não vale nada, isso é lixo. Porque você, depois de morrer, você é como eu.
E eu sou como você. Enterra logo porque fede. Nós vamos para o pó. Agora, o que Jesus queria e tentou oportunizar várias vezes para Judas. Se você ler o texto da ceia, você vai ver Jesus sinalizando. Você vai ver Jesus falando: eu vou dar um bocado para aquele que vai me trair. E mesmo assim o texto diz que, tendo Satanás já colocado no coração de Judas que deveria trair a Jesus, não se engane. A decisão de trair Jesus, ela é sua, é minha, era de Judas. Mas aí entra a maior batalha que nós podemos enfrentar, que é a batalha pela nossa própria alma. E não se engane, os céus estão repletos de demônios querendo levar você para o inferno. Eles habitam na região celeste. Que é a prova disso? Quando Satanás vai tentar a Jó, aonde ele estava? Aonde ele estava? Estava no céu, na presença de Deus. E aí, Deus perguntou para ele: por onde tu anda? Eu ando de passear pela terra e rodear por ela. Existe uma guerra. E essa guerra, ela não é pelo que você tem. Essa guerra é por quem você é. Jesus está preocupado com a sua alma. Jesus quer restaurar a sua vida. E aí pouco importa o que eu penso, o que o pastor Roberto pensa, o que o obreiro pensa, o que o teu parceiro pensa, o que o teu marido pensa, o que a tua mulher pensa, o que o teu filho pensa, não interessa. Porque aqui o confronto ele é individual. Aqui a tratativa é mano a mano, é tete a tete. Ou como gostam vários jogadores de videogame, é PVP. É um contra um. E aí não adianta a gente florear. A guerra está traçada, está travada, está determinada. Qual é a tua escolha essa noite? Voltar para ele, como Pedro, ou se precipitar, como Judas? Qual o preço que tu vai estabelecer hoje? Talvez você já tenha até vendido, já tenha estabelecido, alguém já até estabeleceu o preço pela tua salvação. As 30 moedas de prata já estão na mesa. Dá tempo de evitar dar o beijo no bolso de Jesus. Se Judas tivesse devolvido a moeda antes de encontrar com Jesus e dar o beijo, Judas teria escrito a história junto com os apóstolos. Mas não, Judas resolveu beijar primeiro e se arrepender depois. Se coloca sobre os seus pés essa noite. Existe uma guerra, e não é pela alma de qualquer pessoa, e não é por qualquer razão. Ela é pela minha alma e pela sua alma. Não se engane, não é porque eu estou aqui pregando que eu estou imune às guerras. Não é porque eu estou aqui pregando que o diabo não está traçando o próximo plano para tentar me derrubar. Todos os dias eu levanto e eu tenho que entrar em batalha. Todos os dias eu acordo, oro ao Senhor e digo: Senhor, pega o meu pensamento hoje e coloca na submissão do teu pensamento. A oração de Paulo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa é a minha oração diária. Senhor, eu me submeto ao Senhor. Não deixa que a minha vontade se concretize, mas que seja a sua vontade para a minha vida. E aí, qual é o preço? Qual o preço que o diabo ofereceu para você se entregar? Qual o preço colocaram na tua frente para você negar a fé? Qual o preço estão colocando hoje, colocaram ontem e estão colocando e continua diante de você, para que você permaneça como está? Porque eu estou revoltado, eu estou revoltada com tudo que me aconteceu. E Jesus vale quanto para você? Vale mais o que falaram, o que dizem? Ou vale mais o Jesus que te resgatou lá no lamaçal do pecado? Essa é a decisão.
Eu quero fazer um convite a quem queira essa noite entregar a vida ao Senhor, retornar para os caminhos do Senhor. Se você sente que precisa estabelecer um novo valor para Jesus e precisa ter a sua vida restaurada, eu gostaria que você levantasse as suas mãos agora. Levante a tua mão, que nós vamos orar por você. Tem alguém? Se não tem, eu vou fazer o próximo convite. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que gostaria essa noite de se render de volta, de fazer como Pedro, de comer o pão à beira do mar e de restaurar o sentimento com Jesus? Tem alguém? Se não tem, eu vou para o próximo convite. Amém. Agora eu quero convidar alguém que é crente como eu sou, que tem os princípios evangélicos na sua vida, mas que sente que precisa dar um novo valor a Jesus, que sente que precisa estabelecer um valor real para Jesus na sua vida, e que está sendo confrontado todo dia com propostas para vender a fé. Se você quer que eu ore por você essa noite, para que o Espírito de Deus te fortaleça, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente rapidinho, porque nós já estamos perto das 10 horas. Se você quer estabelecer um novo valor, dizer: Senhor, eu preciso estabelecer uma aliança diferente contigo, preciso restabelecer o valor que eu dou ao Senhor. Sai do teu lugar e vem aqui. Pode sair. E não tem ninguém melhor do que ninguém. Tem não. Todo dia eu tenho que restabelecer valores na minha vida. Se tem mais alguém, saia logo do lugar. A Bíblia diz que se você confessa diante dos homens, Ele te confessará diante do Pai que está nos céus. Não tem mais ninguém? Vou pedir aos obreiros que estendam as mãos para cá, porque talvez essa noite Deus esteja levantando um Pedro aqui, e que ao levantar esse Pedro, talvez a sombra dele passe a curar, talvez Deus opere milagres através da vida dele, talvez Deus vire o cativeiro dele, qualquer que seja. Senhor, está com o teu filho na tua presença. Ó Pai querido, eu te louvo, ó Deus, porque o teu filho deu ouvidos à tua palavra, porque o teu filho, ó Deus eterno, lançou na terra o ego e veio, Senhor, se render ao Senhor, para Deus determinar, Pai, o valor, ó Pai querido, incomensurável do Senhor na vida dele. E eu sei, ó Pai, que quando nós nos derramamos diante da tua presença, diante do teu altar, que o Senhor tem prazer em reescrever a nossa história. Ó Deus eterno, que as comportas celestiais estejam abertas sobre a vida do teu filho, que o teu braço forte, a tua mão estendida, esteja, Deus eterno, em direção ao teu servo aqui, Senhor, essa noite, e que o teu filho, ó Pai querido, tenha os seus sonhos restaurados, que o teu filho tenha, Senhor, a sua visão, ó Pai, ampliada, que o teu filho, ó Deus, possa ter a sua percepção espiritual, ó Deus, ampliada, que as suas estacas, ó Deus, sejam ampliadas, e que o teu filho possa ver o novo de Deus na terra, que o teu filho possa ver, ó Deus, eterno, o grande agir do Senhor na sua vida, através dela, e por onde os seus pés andarem, ó Deus, que o Senhor possa entregar por herança, Pai. Eu te glorifico e te exalto, ó Deus, pela vida do teu filho, ó Deus eterno, e peço ao Senhor que produza, Pai, que cada vez mais no teu servo, frutos dignos de arrependimento, ó Pai. É o que nós pedimos como igreja, ó Deus eterno, como cúmplices do teu servo, Pai, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Meu pastor e amigo, te agradeço mais uma vez pela oportunidade de nós estar juntos. Só me faltou um terno brilhoso.
o sapato. O resto é agradável. Você pode aplaudir Jesus? Deus abençoe a vida do pastor, da família.